Agora é hora de virarmos a página e falarmos do Botafogo em mercado da bola, porque o Botafogo e o Zenit da Rússia acertaram a transferência de 3 jogadores. O Wendel e Arthur estão a caminho do Glorioso. O Arthur já deve desembarcar nos próximos dias, nas próximas horas, no Rio de Janeiro para reforçar o Botafogo, enquanto que o Wendel, na nota que foi publicada pelo clube russo, só deve chegar ao Brasil em junho, na metade da temporada. O jogador e o Botafogo estão tentando antecipar essa liberação, mas o Zenit parece irredutível e só vai liberar no meio do ano. E, por outro lado, o Luiz Henrique está a caminho do Zenit. Então, Arthur atacante, aquele mesmo, revelado pelo Palmeiras, tem passagem pelo Bahia, né? O Arthur jogou também no Bragantino com o Claudinho, né? O Arthur está a caminho do Botafogo, assim como o volante Wendel, jogador também que foi muito especulado nos últimos anos aqui no mercado da bola, do futebol brasileiro. O Wendel e Arthur a caminho do Botafogo e o Luiz Henrique a caminho do Zenit da Rússia. Mauro César está aí. O que me chamou a atenção na nota que foi publicada pelo Zenit, o Zenit fez muito isso com o Corinthians, né? Porque o Corinthians soltava algumas coisas aqui pra gente, de negociações que eles fizeram com o clube russo, e o Zenit depois publicava no site tudo detalhado, o que foi pago, o que não foi pago, as trocas de jogadores, percentuais. Dessa vez o Zenit não colocou os valores, né, dessas transferências envolvendo 3 jogadores, Mauro. E aí o pessoal fala em 33 milhões, 30 e poucos milhões, mas vem cá, como é que é isso? Paga pelo Luiz Henrique e os outros 2 chegam de graça para o Botafogo? O Zenit vai pagar 30 e poucos milhões e vai dar 2 jogadores, o Wendel e o Arthur, né? Para o Botafogo. É isso? Né? Mas tudo é possível. Depois que o Almada chegou de graça no Lyon, né? Então tudo é possível. Aliás, o Toulouse, se não me engano, está questionando, né? Essa negociação. Ou seja, na França já tem clube questionando. Pô, que negócio é esse? O Lyon está com transfer ban, aí coloca o jogador, chegou de graça. O jogador tem um valor de 25 milhões aproximadamente, pelo menos isso dentro do mercado. Foi o valor aproximado que ele custou quando saiu dos Estados Unidos. Então, na França tem time reclamando. Não é só o órgão regulador lá, o DNGC, não é isso? Isso, que está questionando. Tem clube também questionando por razões óbvias. A situação do Lyon é assim, os times do bloco de cima querem que o Lyon... a não ser que o Lyon cumpra lá a meta financeira dele e se livre do transfer ban. Querem que o Lyon fique com o transfer ban e seja rebaixado, que ele está com rebaixamento prévio, né? Prévio não, encomendado, ou provisório, digamos assim, né? Porque ainda não terminou a temporada. Por quê? Se acontecer isso, é menos um brigando por vaga em competição internacional. E os times do bloco de baixo, eles pensam a mesma coisa. Por quê? Se o Lyon for rebaixado, é menos um time para brigar contra o rebaixamento. Então, existe um interesse esportivo por trás disso tudo. Cai em 3 só, né? Cai em 3, são 18 times. Então, você tem ali as equipes de um bloco da tabela, preocupadas que o Lyon não consiga se livrar. A mesma coisa, é óbvio. A não ser que o Lyon corretamente consiga lá atingir a meta de 100 milhões de euros. A situação do clube francês é bem complexa. E essas manobras que foram tentadas, né, inclusive não conseguiu escrever o Luiz Henrique, já geraram, inclusive, choques. O próprio dono da Eagle já fez críticas lá à federação, já ouviu respostas. Né, e a situação é bem complicada. E isso impacta no Botafogo. E eu me lembro aqui que houve gente, todo respeito aos colegas, falando seriamente, debatendo há algumas semanas isso. Isso eu achei assim, muito curioso. Que o Botafogo estaria com a expectativa de vender por 60 milhões de euros. Nenhum jogador saiu do futebol brasileiro, nem o Endrick saiu por 60 milhões. O Endrick sai por 35 com metas que podem atingir 60 milhões e o Estevão me parece que é algo parecido também, né? Ou seja, não existe, nunca houve um jogador que saiu daqui, 60, ainda mais um cara com 24 anos, que completou agora. Não tem um jogador que sai por 60 milhões, nunca houve. O Botafogo pode querer o que quiser, pode querer 100 milhões, mas daí a realidade vai uma distância muito grande. E o detalhe, acaba que... não, ele vai para a Premier League, falaram isso também. Não, ele vai para a Premier League. Que Premier League? Vai para a Rússia, onde você joga só na Rússia, como já foi dito aqui, está em guerra, então não participa das competições internacionais, certamente vai ganhar bem, né? Mas vai jogar lá em São Petersburgo, né? Que dizem que é muito bonito, não conheço. E vai morar lá e vai jogar o Campeonato Russo, a Copa da Rússia, aquelas coisas que tem lá para jogar. Vai ficar lá jogando lá e, enfim, vai se esconder também, né? Um tempo. E aí existe uma outra questão que não pode ser ignorada no contexto do Luiz Henrique, que é a suspeita de envolvimento em apostas. Isso foi amplamente divulgado pela mídia, já houve repercussão na Espanha. Então, qualquer clube que faça uma contratação, ou que fizesse a contratação, né, ficaria com o pé atrás.
né? A Fiorentina teria manifestado interesse. Até uma pessoa me disse, uma pessoa que mora na Europa, falou, olha, que a Fiorentina queria, mas queria uma cláusula de proteção para a eventualidade do jogador, que nem foi do Flamengo com o Paquetá ano passado. A proposta do Flamengo foi uma piada. O Flamengo chegou para o West Ham e propôs o seguinte, não, você manda o jogador para cá, a gente vai pagar uma grana para vocês, que era uma grana que não era significativa para o West Ham, como se fosse um empréstimo, né? Durante o período de contrato do jogador. Agora, se, digamos, o Flamengo fosse pagar, sei lá, 2 milhões de euros, né, para ter o jogador por um ano, e mais os salários. Aí o jogador viria para o Flamengo. Se em algum momento ele fosse punido, interrompe o contrato. Ou seja, eu não tenho mais jogador, não pago nem para você nem para ele. Zerou. Claro que os caras não aceitaram. O dono do West Ham pensou que, para pegar essa caraminguá aqui, deixa ele jogando aqui para mim, até enquanto der, fica jogando aqui. Isso não vai mudar a minha vida, né? Eles já estão tomando um prejuízo, que poderiam ter vendido o jogador por uma fortuna para o Manchester City, ele não foi, por conta dessa história. É claro que o Paquetá está numa situação mais delicada, muito mais delicada, porque ele está podendo ser até banido e tal, mas o caso do Luiz Henrique não é ignorado no mercado por razões óbvias, você não sabe o que vai acontecer. Se ele vai também entrar na mira aí da FIFA ou de alguma federação que queira puni-lo, ou não, da Espanha, onde ele jogava no Betis. Então isso também torna uma negociação mais difícil. E o mercado russo é um mercado excêntrico, assim, diferente, né? Então vai para lá. Talvez tenha sido a sua única opção nesse momento. Agora, quanto vai para o Botafogo? Os franceses dizem que se entrar dinheiro vai para o Lyon. Você pega aqui o pessoal na imprensa francesa, não só o equipe, os jornais todos lá, os sites falando isso. Não, o dinheiro vai para o Lyon. E o próprio dono da holding deu uma declaração, acho que foi no final do ano passado, né? Assim que o Botafogo foi campeão, dizendo que o Lyon tinha ajudado o Botafogo, né? Porque os jogadores foram contratados, ficaram aqui no Brasil, os dois principais, o Almada e o Luiz Henrique. Né? Um veio dos Estados Unidos, outro veio da Espanha. E que agora era a hora do Botafogo ajudar. Né? Tanto que aquele cheque que ele aparece no campo com o cheque de campeão da Libertadores, aquilo repercutiu bastante na rede social entre os franceses. Não, essa grana é nossa, esse dinheiro vem pra gente. Tem que ajudar o Lyon. Porque o Lyon tem que atingir 100 milhões em vendas. E está distante disso ainda, né? Não conseguiu ainda se aproximar desse valor. Seguimos por aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Tá aí o assunto mercado da bola e a gente tem a declaração, a despedida de Luiz Henrique. Depois eu vou passar a bola para o Raí Monteiro, para o Fábio Piperno, para eles comentarem também essa transferência envolvendo 3 jogadores, né? 2 a caminho do Botafogo e o Luiz Henrique a caminho do futebol russo. Mas abre aspas aqui para Luiz Henrique, que utilizou as redes sociais para se despedir do glorioso. Abre aspas, vivemos tardes e noites gloriosas, emocionantes, tensas e fomos felizes até o final. Conseguimos entrar para a história juntos, só temos uma vida. E sou muito feliz de ter vivido ela com vocês. Muito obrigado ao grupo de jogadores, à comissão técnica, aos funcionários do clube. Sou grato por tudo. Sou grato ao Botafogo. Deus abençoe vocês. O Botafogo também agradeceu o Luiz Henrique aí nas redes sociais, né? Agradeceu ao jogador pelos serviços prestados, citou até Garrincha, né? Em texto especial de despedida. Aqui a publicação do Botafogo. Obrigado, Luiz Henrique. O Pantera Negra marcou o nome na história do clube mais tradicional com a sua canhota mágica e muita irreverência. Talento raro do futebol, fez milhões de apaixonados sorrirem na terra e no céu. Lá de cima, a nossa constelação entrou em festa, inclusive o eterno dono da poderosa camisa 7, Garrincha. Ao ver o seu legado honrado, o maior de todos os tempos sorriu ao lado de botafoguenses imortais. A magia dos áureos tempos do futebol pairou sobre a América para coroar um novo rei, Luiz Henrique, o garoto do Vale do Carangola, com a essência do jogo e brilho nos olhos, dominou o Brasil e todo o continente. Debochou, venceu, comemorou, foi premiado e hoje se despede do Botafogo carregado de glórias. Obrigado, Luiz Henrique. Você nos fez sorrir de forma única e abrilhantou o nosso fantástico ano de 2024. A torcida alvinegra para sempre lembrará de você. Fecha aspas, está aí, portanto, né, a despedida, o texto de despedida de Luiz Henrique, né, feito aí pelo Botafogo. Botafogo também se despedindo do jogador. Bom, Fábio Piperno comentando essa situação, a gente está voltando para a Rádio Jovem Pan e vou querer ouvir o Raí Monteiro e o Fábio Piperno sobre esse assunto, sobre essa transferência. O Arthur também está chegando ao Botafogo. Arthur, que teve uma boa passagem, né, pelo Bragantino, jogando ao lado do Claudinho. No Palmeiras, já achei que foi uma passagem razoável. O Palmeiras pagou 7 milhões de euros pelo Arthur, se eu não estiver enganado. Não sei se euros ou dólares.
e depois vendeu ele por 14. Né, conseguiu dobrar o valor da venda para o futebol russo, né, para o Zenit, e agora ele está retornando ao futebol brasileiro. E o Wendel, né, já foi aqui especulado bastante no Flamengo. O Flamengo já tentou várias vezes a contratação desse jogador, mas é difícil você também negociar com os russos, ainda mais agora que eles não têm esse poder no mercado do futebol. Várias equipes, né, e várias ligas europeias já não fazem mais negócios, já não realizam transferências com o futebol russo. Agora sim, estamos de volta também pela Rádio Jovem Pan com o Bate-Pronto de hoje, falando aí da transferência de Luiz Henrique para o Zenit e das chegadas, né, de Wendel e Arthur para o Botafogo. Fábio Piperno tá aí. Luiz Henrique, o rei da América, destaque nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, deixa o Botafogo rumo ao futebol russo, Piperno. Então, Pedrinho, honestamente eu não sei o que o Luiz Henrique foi fazer lá. O dinheiro deve ser bom e tal, mas veja, o Zenit hoje, como a gente falava há pouco, ele é um clube cada vez mais esquisito. Ele tem vários bons jogadores do seu elenco. Inclusive, aqui no Brasil sempre se falou, pelo menos há muito tempo se fala no Wendel, e o Zenit, na verdade, tem um outro volante muito bom, que é o Vilmar Barrios, né, jogador colombiano, que atuou pelo Boca e tal. Ninguém fala nele aqui, deve até ser mais barato que os brasileiros. Também nos últimos tempos se falou do Claudinho. O Claudinho é um jogador que faz uma temporada complicada, só um gol. O campeonato já teve 18 rodadas, mais jogos de taças e tudo mais, e ele só fez um gol até aqui. Então é um jogador em relação ao qual hoje o Zenit também não faz lá tanta questão assim de contar. Mas os russos veem nele, claro, sempre uma boa moeda de troca, especialmente para o mercado brasileiro. Aí então o Zenit vai e contrata o Luiz Henrique. Veja, o Zenit só tem jogo agora, pelo Campeonato Russo, na primeira semana de março. O campeonato tradicionalmente para aí por uns 40 dias, por conta do rigor do inverno russo. Então ele para em dezembro e volta em janeiro, mas agora, como os russos não têm o que fazer em relação às competições europeias, então eles acabam voltando depois, vão voltar só nessa primeira semana de março, e isso significa que até lá o Luiz Henrique vai ficar inativo, ele não vai ter jogo. Como é que o Dorival, por exemplo, justificaria uma convocação do Luiz Henrique parado para a seleção brasileira em março? Então, exatamente, 1º de março. CSK, o jogo. 19ª rodada do campeonato. Então vai ficar parado. Aí vai ter convocação para a seleção brasileira. E aí, como é que o Luiz Henrique vai ser convocado se ele está parado? Então, esse, para mim, já é uma questão que o jogador, sobre a qual o jogador tem que refletir. Segunda coisa, ele vai, como até a gente já falou aqui há pouco, para um mercado que hoje está marginalizado, né? A Europa não inclui mais os clubes da Rússia. Então ele vai jogar só campeonato russo. Então, acho que para o jogador, profissionalmente pensando em carreira, é algo complicado. Aí vem essa questão de como é que vai ser feito o pagamento. Isso vai ser feito para o Botafogo, para a Eagle, onde é que vai ficar o dinheiro? Esse dinheiro, ele vai ser levado para o Lyon para tentar pagar uma parte desse débito, aliás, desse débito urgente que o Lyon tem. Então a gente não sabe ainda, né, como é que vai ser isso tudo. O fato é que, para mim, é uma transação bastante esquisita. Aliás, desculpa, uma última coisa. O Luiz Henrique vai para a Rússia hoje com o status de jogador titular de seleção brasileira e tal, custando a mesma coisa que o Vitor Reis para o Manchester City, lembrando que o Vitor Reis é um jogador que tem aí cerca de 20 jogos como profissional. E a transferência foi concluída entre Palmeiras e Manchester City. O City já fez o anúncio do jogador, né? Vitor Reis, zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro, 37 milhões de euros fixos. E parece que para por aí, não tem nem bônus no acordo envolvendo o Vitor Reis. 37 milhões de euros fixos no contrato entre Manchester City e Palmeiras até 2029. Raí Monteiro, tá aí. Luiz Henrique deixando o Botafogo, vai ficar meio escondidão lá na Rússia, não é, Raí? Bem distante dos 45 inicialmente noticiados, né, sobre o Vitor Reis. O Vitor Reis, exato. Pro Luiz Henrique, eu acho que é um péssimo negócio, pessoalmente, né, para o jogador. Hoje ele é um jogador de seleção brasileira, sempre convocado, em um outro jogo com a possibilidade até de sair jogando.
ele vai se esconder no futebol da Rússia. Não tem outra coisa para dizer em relação a isso. O futebol da Rússia, por todos os motivos que a gente já citou aqui, falando antes da questão do Lohan com o CSKA, hoje é um futebol que não é visto, e não é só aqui no Brasil, ele não é visto na Europa, não é visto nos grandes centros. Então, para o jogador, eu acho que é um péssimo negócio. Para o Textor, me parece ser um negócio bom, ele está precisando de uma grana lá para reforçar o caixa do Lyon, como o Mauro e o Piperno já citaram. Esse dinheiro provavelmente vai para lá, já que ele tem contrato com a holding, né? O contrato dele, ele não era jogador do Botafogo, era um jogador da holding que estava no Botafogo, assim como o Thiago Almada, que foi emprestado sem custos pro Botafogo e depois emprestado ao Lyon também sem nenhum custo. Então, para o jogador, eu acho que é um péssimo negócio. Agora, tem outras questões, né, em relação ao Botafogo, que nesse processo, pelo modelo de SAF que ele tem, ele é um passivo que não tem muito o que fazer, né? O Textor vai lá com a sua empresa, coloca os jogadores e tira quando quiser. E o Botafogo não tem muito o que fazer em relação a isso. Agora, eu acho que tem outros problemas. Hoje a gente está no 21º dia do ano, o Botafogo está aí há um pouco mais de 10 dias de disputar o primeiro troféu do ano, que é uma mera formalidade, mas tem ali uma rivalidade com o Flamengo e tudo mais. E o Botafogo não tem um treinador. E não é que não tem um treinador, mas está ali acenando com um ou outro, tem uma entrevista, tem uma aproximação. O Botafogo não tem nada. Tentou o Jardine um tempo atrás, não caminhou o negócio. O Jardine preferiu a estabilidade do futebol mexicano, que paga muito bem, aliás. Ele está lá iniciando a tentativa do tetracampeonato consecutivo no América do México. Fez ontem uma consulta pelo Paulo Fonseca, que há pouco foi demitido do Milan, português, que até ficou conhecido como Zorro, né? É que ele se vestia assim nas entrevistas quando treinava o Shakhtar Donetsk, e nada também. E está em busca aí de um plano C, de um plano D, de um plano E, e não é a primeira vez que isso acontece. Aliás, isso é uma coisa, desculpa. Acho que agora o plano C é o técnico do Santa Clara, né? O plano D, o plano E. E é importante a gente lembrar também, né, que não é a primeira vez que isso acontece. Com o Luiz Castro foi a mesma coisa, o Botafogo ficou ali 3 meses esperando pelo Luiz Castro no começo do ano, o estadual inteiro. Com a busca pelo Arthur Jorge aconteceu algo semelhante na temporada passada. Então tem um ponto aí para a gente olhar assim dentro dessa administração do Botafogo e do trabalho que tem sido feito para essa questão do técnico e a montagem do elenco também, porque já é o 3º ou 4º ano que o Botafogo monta um elenco, desmonta e vai remontar outro, monta um elenco, desmonta e vai remontar outro. Então não tem sequência, o trabalho não tem continuidade, né? Se fala muito de continuidade, essa é uma palavra quase que mágica, continuidade de treinador, continuidade do grupo de trabalho, para que o time tenha um projeto, né, e consiga se manter forte durante muito tempo, e a gente não está conseguindo observar isso no Botafogo. Então acho que esse é um ponto também que precisa ser analisado dentro dessa gestão que é feita aí, capitaneada, né, pelo Textor e feita por outras pessoas no Botafogo. Carlo Ancelotti não ficará no Real Madrid. Pro Botafogo. Já pensou? Carlo Ancelotti é o novo técnico do Botafogo. É verdade, porque o Botafogo ainda está sem técnico, né, no mercado e enfim, não sei se alguém no momento está tão fácil, né, encontrar alguém disposto assim a assumir o Botafogo, até porque houve um desmanche no elenco. E o técnico que chegar não sabe também se o Textor, enfim, a SAF do Botafogo vai reunir esforços ou investir pesado nessa temporada como investiu na temporada passada, né? É um Botafogo cercado de dúvidas. E tem aquilo também que o Mauro já disse, que o técnico que chegar, como o Botafogo foi campeão na última temporada de Libertadores e Brasileiro, que não é pouca coisa, que chegar vai também pegar essa pressão toda, né? Pô, eu vou ter que ter um desempenho ali, no mínimo, de campeão também, né? Conquistar algum torneio, senão eu vou ficar muito para baixo. Tem tudo isso que envolve o cenário aí do Botafogo na procura por um técnico.